Que personagem você seria nessa viagem romântica? Comente agora, curta o vídeo, inscreva-se e descubra junto comigo. Vamos, só mais um pouquinho. Só mais uma mordida para mim. A chuva de novembro batia contra as janelas do Vista Bela, o pequeno restaurante de bairro que o chefe Marco Ribeiro havia colocado seu coração nos últimos 3 anos. Aos 36 anos, Marco havia trocado seu sonho de abrir um estabelecimento de alto padrão na cidade por algo mais precioso, uma vida que lhe permitia estar presente para sua filha Isabela de 4 anos. O restaurante estava quase vazio naquela terça-feira à noite, do jeito que Marco preferia nas noites de semana. Isso lhe dava tempo para experimentar novas receitas enquanto Isabela coloria na mesa do canto, seu cabelo loiro cacheado captando a luz quente das lâmpadas Edison que ele havia instalado ele mesmo. Papai, estou com fome, Isabela anunciou, olhando para cima de seu desenho do que parecia ser um elefante muito roxo. O que minha pequena chefe gostaria esta noite? Marco perguntou, limpando as mãos no avental enquanto se aproximava de sua mesa. Você pode fazer a sopa que tem gosto de abraços, ela pediu, referindo-se à sopa de abóbora que ele havia criado especificamente para ela, temperada com apenas um toque de canela e baunilha. Claro, pequena. Marco sorriu, beijando o topo de sua cabeça. Mas primeiro, deixe o papai terminar a preparação para amanhã. Enquanto Marco voltava para sua cozinha, a porta da frente do restaurante tilintou. Ele olhou para cima e viu uma mulher em um terno azul marinho caro entrando com uma cadeirinha de bebê. Mesmo do outro lado do restaurante, ele podia ouvir o bebê chorando, e notou o óbvio desconforto da mulher enquanto ela lutava com um guarda-chuva, sua pasta e a cadeirinha. A mulher parecia ter por volta dos 38 anos, com cabelo loiro preso em um coque preciso que agora estava ligeiramente desgrenhado pela chuva. Seu terno era claramente de grife, mas seu rosto mostrava o esgotamento de alguém que havia sido empurrado além de seus limites. Com licença, ela chamou, sua voz tensa. Vocês ainda estão abertos. Marco olhou para o relógio. Já havia passado do horário de fechamento, mas algo na desesperança em sua voz o fez acenar. Claro. Por favor, sente-se onde quiser. A mulher, cujo nome era Catarina Branco, escolheu uma mesa perto da cozinha e cuidadosamente colocou a cadeirinha de bebê no chão. O bebê dentro tinha talvez 6 meses, com cabelo escuro e o tipo de choro poderoso que sugeria sério descontentamento com o mundo. Catarina havia construído a Branco Empresas de uma pequena firma de consultoria em uma corporação bilionária nos últimos 15 anos. Ela era conhecida nos círculos de negócios como alguém que podia resolver qualquer problema, negociar qualquer acordo e lidar com qualquer crise com compostura inabalável. Mas naquela noite, enquanto sentava naquele pequeno restaurante com sua filha chorando, ela se sentia completamente derrotada. Desculpe, Catarina disse a Marco enquanto ele se aproximava com um cardápio. Ela está chorando há 3 horas. Eu tentei tudo. Eu sei que ela está com fome, mas ela não pega mamadeira. E a babá pediu demissão esta manhã sem aviso. Marco olhou para o bebê, cujo choro estava de fato ficando mais angustiado. Seus instintos paternais, aprimorados por anos cuidando de Isabela, imediatamente entraram em ação. Posso? Ele perguntou gentilmente, gesticulando para a cadeirinha. Catarina hesitou por um momento, então acenou. Ela estava desesperada o suficiente para aceitar a ajuda de qualquer um. Nesse ponto, Marco cuidadosamente ergueu o bebê de sua cadeirinha, e algo notável aconteceu. Sua voz, quando ele falou com ela, assumiu o mesmo tom gentil que usava com Isabela. Olá, menininha linda, ele disse suavemente em português com sotaque italiano. O que está te incomodando? O choro do bebê diminuiu ligeiramente, como se ela estivesse curiosa sobre essa nova voz e o calor que sentia nesses braços experientes. Ela está com fome, Catarina disse desamparadamente. Mas toda vez que tento dar a mamadeira, ela a empurra para longe. Marco estudou o bebê por um momento, então olhou para a mamadeira que Catarina estendeu. Posso ver isso? Ele examinou a fórmula cuidadosamente, então gentilmente tocou uma gota em seus lábios. Sua expressão imediatamente mudou. Senhora, essa fórmula está muito fria. Bebês da idade de Isabela. Eles precisam do leite na temperatura corporal, como o leite da mamãe seria.
Temperatura corporal? Catarina olhou confusa. A babá sempre fazia assim. Cada bebê é diferente, Marco disse gentilmente. Isabela, minha filha, era do mesmo jeito. Muito exigente com a temperatura, muito exigente com tudo. Ele devolveu o bebê para Catarina. Se não se importar, deixe-me aquecer isso corretamente. Catarina observou em espanto enquanto Marco levava a mamadeira para sua cozinha e começava o que parecia ser um processo muito preciso. Ele não simplesmente colocava no micro-ondas ou corria sob água quente. Em vez disso, encheu uma pequena panela com água, trouxe-a a uma temperatura específica e então gentilmente aqueceu a mamadeira enquanto testava repetidamente. O segredo, ele chamou da cozinha, é que deve ser exatamente 37 graus Celsius. Nem mais quente, nem mais frio. Aprendi isso com minha avó quando Isabela nasceu. Enquanto ele trabalhava, Isabela olhou para cima de sua coloração e se aproximou da mesa de Catarina com a curiosidade inocente de uma criança de 4 anos. Seu bebê é muito bonito, Isabela disse seriamente. Ela está triste. Ela está com fome, Catarina respondeu, encontrando-se conversando com a menininha como se fosse uma adulta. Mas ela não come. Papai faz a melhor comida do mundo todo, Isabela disse com convicção. Ele pode consertar qualquer coisa. Quando Marco voltou com a mamadeira, a transformação foi imediata. O bebê aceitou avidamente, seu choro parando enquanto começava a beber com óbvio alívio. Catarina olhou para ele em espanto. Como você soube? Quando você se torna um pai solteiro, Marco disse gentilmente. Você aprende a notar tudo. Cada choro significa algo diferente. Cada comportamento tem uma razão. Pai solteiro, Catarina repetiu baixinho. A mãe de Isabela. Ela foi embora quando Isabela tinha 6 meses. Marco respondeu sem amargura. Ela disse que a maternidade não era o que ela esperava. Foi difícil por um tempo, mas Isabela e eu, nós descobrimos juntos. Catarina sentiu lágrimas picando seus olhos. Eu não sei o que estou fazendo. Eu dirijo uma empresa bilionária há 15 anos, mas não consigo descobrir como alimentar minha própria filha. Marco puxou uma cadeira e sentou do outro lado dela. Qual é o nome da sua filha? Sofia. Catarina disse suavemente, olhando para baixo para o bebê que agora bebia contentemente. Sofia. Nome lindo. Sabedoria. Marco sorriu. E quantos meses tem Sofia? 6 meses. Tenho tentado equilibrar tudo, trabalho e maternidade, mas estou falhando em ambos. A babá que contratei veio altamente recomendada, mas Sofia chorava constantemente quando ela estava aqui. Eu pensei que talvez ela fosse só um bebê difícil. Nenhum bebê é difícil, Marco disse gentilmente. Ele só tem necessidades que ainda não foram entendidas. Isabela voltou para sua coloração, mas estava ouvindo a conversa com a atenção que as crianças mostram quando adultos estão discutindo algo importante. Papai, Isabela disse, olhando para cima de seu elefante. Lembra quando eu chorava o tempo todo? Você nunca foi difícil. Pequena, Marco disse com um sorriso. Você só precisava que as coisas fossem feitas de um jeito específico. Que tipo de jeito específico? Catarina perguntou, genuinamente curiosa. Marco pensou por um momento. Isabela precisava que suas mamadeiras fossem aquecidas exatamente certo, mas ela também precisava ser segurada de um certo jeito enquanto comia, e precisava de silêncio, sem televisão ou ruídos altos. E o mais importante, ela precisava se sentir segura. Bebês seguros. Eles sentem tudo. Estresse, ansiedade, medo. Se a pessoa que os alimenta está nervosa ou impaciente, eles ficam nervosos também. Marco olhou para Catarina com olhos compreensivos. Quando foi a última vez que você comeu algo? Catarina tentou se lembrar. Esta manhã, acho que talvez ontem. E quando foi a última vez que você dormiu mais de 2 horas seguidas? Eu não me lembro. Marco se levantou e caminhou de volta para sua cozinha. Isabela, você gostaria de ajudar o papai a fazer algo especial para nossa nova amiga? Isabela pulou ansiosamente. E Catarina observou enquanto pai e filha trabalhavam juntos na cozinha com coordenação praticada. Isabela ficou em um banquinho, medindo cuidadosamente ingredientes sob a orientação de seu pai, enquanto Marco preparava o que parecia ser uma sopa simples mas aromática.
O segredo para uma boa comida, Marco chamou enquanto trabalhava, não são receitas complicadas ou ingredientes caros. É entender o que alguém precisa e fazer com amor. 20 minutos depois, Marco voltou para a mesa de Catarina com uma tigela da sopa mais fragrante que ela já havia cheirado. Era uma simples sopa de abóbora, mas o aroma carregava toques de ervas e especiarias que pareciam prometer conforto e calor. Esta é a favorita de Isabela, Marco disse, colocando a tigela. Eu criei quando ela estava com dentes nascendo e não comia mais nada. Catarina tomou um gole tentativo e imediatamente sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Não era só que a sopa era deliciosa, embora fosse. Era que ela podia provar o cuidado que havia entrado nela. O amor e a atenção que haviam criado algo especificamente projetado para confortar e nutrir. Isso é incrível, ela sussurrou. A receita é simples, Marco disse, sentando de volta. Mas o ingrediente importante é a intenção. Quando você cozinha para alguém que ama, a comida carrega esse amor. Catarina olhou para baixo para Sofia, que havia terminado sua mamadeira e agora dormia pacificamente em seus braços. Eu não acho que sei como fazer isso. Fazer o quê? Amá-la do jeito que ela precisa ser amada. Eu posso dirigir reuniões de diretoria e negociar contratos de milhões de dólares, mas não consigo confortar minha própria bebê quando ela chora. Marco ficou quieto por um momento, observando Catarina segurar sua filha com a incerteza cuidadosa de alguém com medo de cometer um erro. Senhora, posso te perguntar algo pessoal? Catarina acenou. Por que você teve Sofia? A pergunta pegou Catarina de surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer, o que te fez decidir se tornar mãe? Catarina ficou quieta por um longo tempo considerando a pergunta. Finalmente, ela falou. Eu tenho 38 anos. Conquistei todos os objetivos profissionais que estabeleci para mim. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Mas percebi que nunca havia criado nada que durasse além de ciclos de negócios e flutuações de mercado. Ela olhou para baixo para o rosto dormindo de Sofia. Eu queria criar algo real, algo que importasse de uma forma que preços de ações e relatórios trimestrais nunca poderiam. E você criou, Marco disse suavemente. Mas criar um negócio e criar uma família, eles requerem habilidades diferentes. O que você quer dizer? Nos negócios, você resolve problemas tomando controle, tomando decisões rapidamente e seguindo em frente. Mas com bebês, com crianças, às vezes a solução é desacelerar, prestar atenção, deixar que eles te ensinem o que precisam. Catarina sentiu mais lágrimas começando a cair. Eu não sei como desacelerar. Eu não sei como não estar no controle. Isabela se aproximou da mesa novamente, desta vez carregando seu livro de colorir. Você gostaria de ver meu elefante? Ela perguntou a Catarina. Catarina olhou para o desenho, que era de fato um elefante muito roxo com o que pareciam ser asas. É lindo, Isabela. O que há de especial no seu elefante? Ele pode voar, Isabela explicou seriamente. E ele cuida de bebês elefantes que não têm mamães. A inocência do comentário atingiu Catarina como um golpe físico. Aqui estava essa menininha de 4 anos que havia crescido sem uma mãe falando sobre elefantes que cuidam de bebês que não têm mamães. Isabela, Catarina disse gentilmente, você sente falta de ter uma mamãe? Isabela considerou essa pergunta com a seriedade que as crianças trazem para tópicos importantes às vezes. Mas o papai cuida muito bem de mim, e ele diz que o amor vem em formas diferentes como peças de quebra-cabeça. Peças de quebra-cabeça. Algumas famílias têm peças de mamãe e peças de papai. Algumas famílias têm só peças de papai ou só peças de mamãe. Algumas famílias têm peças de vovó ou peças de titia. Mas se as peças se encaixam e fazem amor, então é uma boa família. Catarina olhou para Marco com nova compreensão. Você ensinou isso a ela. Ela me ensinou isso. Marco respondeu, as crianças entendem o amor de maneiras que os adultos às vezes esquecem. Na hora seguinte, enquanto Catarina terminava sua sopa e Sofia continuava a dormir pacificamente, Marco compartilhou histórias sobre os primeiros dias da paternidade solo, as noites sem dormir, a preocupação constante, o processo gradual de aprendizado de entender o que Isabela precisava. O ponto de virada, Marco disse, veio quando parei de tentar ser perfeito e comecei a tentar estar presente.
Isabela não precisava que eu tivesse todas as respostas. Ela precisava que eu prestasse atenção em suas necessidades específicas e respondesse com paciência e amor. Como eu aprendo a fazer isso? Catarina perguntou. Marco sorriu. Do mesmo jeito que você aprende a dirigir uma empresa bilionária. Uma decisão de cada vez, um dia de cada vez. Mas em vez de relatórios trimestrais, você mede o sucesso em sorrisos e sono pacífico e momentos de conexão. Quando chegou a hora de Catarina ir embora, ela se viu relutante em retornar ao seu apartamento de cobertura vazio e aos desafios que a aguardavam lá. Marco, ela disse enquanto reunia Sofia e suas coisas. Você estaria disposto a me ensinar, não só sobre alimentá-la, mas sobre tudo, sobre ser o tipo de mãe que ela merece. Marco olhou surpreso. Senhora, sou só dono de um restaurante. Você poderia contratar as melhores babás, os especialistas mais qualificados. Eu poderia, Catarina concordou. Mas especialistas podem ensinar técnica. O que eu preciso aprender é algo diferente. Preciso aprender a colocar amor no ato diário de cuidar de alguém. 6 meses depois, Catarina Branco sentou na cozinha de sua cobertura renovada, aquecendo cuidadosamente uma mamadeira na temperatura exata enquanto Sofia brincava contentemente em sua cadeirinha. A cozinha, outrora uma vitrine de eletrodomésticos de aço inoxidável não usados, havia sido transformada em um espaço quente e funcional onde Catarina havia aprendido a preparar refeições simples e nutritivas. Marco havia se tornado não só um amigo, mas um mentor na arte da paternidade amorosa. Toda semana, Catarina levava Sofia ao Vista Bella, onde Isabela brincava com o bebê, enquanto Marco ensinava a Catarina novas receitas e novas abordagens para equilibrar trabalho e família. Catarina havia reestruturado toda a sua empresa, delegando mais responsabilidades e criando sistemas que lhe permitiam trabalhar de casa 3 dias por semana. O negócio continuava a prosperar, mas agora servia à sua vida em vez de consumi-la. E Sofia, que outrora chorava inconsolavelmente nos braços de babás caras, agora gorgulhava feliz enquanto sua mãe cantava cantigas de ninar italianas que Marco havia ensinado a ambas. A receita que Marco havia compartilhado naquela primeira noite não era só para sopa de abóbora. Era uma receita para criar amor através de atenção, paciência e a vontade de colocar as necessidades de alguém antes de sua própria conveniência. Isabela estava certa sobre as peças de quebra-cabeça. A família de Catarina não parecia com a imagem tradicional que ela outrora imaginara, mas as peças se encaixavam perfeitamente. Uma mãe bem-sucedida aprendendo a desacelerar, um chefe sábio que entendia que o nutrimento vem em muitas formas, e 2 menininhas que estavam ensinando os adultos em suas vidas que o amor é ao mesmo tempo mais simples e mais complexo do que qualquer plano de negócios poderia capturar. A receita da sopa, escrita na caligrafia cuidadosa de Marco, pendurada e moldurada na cozinha de Catarina. Mas a receita real, a para criar uma vida cheia de amor e presença e atenção ao que realmente importa, estava escrita nas escolhas diárias que ela fazia para colocar relacionamento antes de conquista e conexão antes de controle. Às vezes as lições mais importantes vêm não de especialistas ou livros, mas de pessoas que aprenderam através da experiência que o amor é tanto uma arte quanto uma prática, requerendo paciência, atenção e a vontade de medir o sucesso não em lucros, mas no sono pacífico de uma criança bem amada. Se esta história te lembrou que as habilidades mais valiosas na vida frequentemente não podem ser aprendidas em salas de reunião ou salas de aula, mas através da prática paciente de cuidar dos outros, por favor dê um like e compartilhe com alguém que pode precisar dessa mensagem. Inscreva-se para mais histórias sobre professores inesperados e as belas maneiras que a paternidade pode transformar nossa compreensão de sucesso. E por favor comente abaixo sobre o momento em que alguém te ensinou algo importante sobre amor ou família através de suas ações em vez de suas palavras. Sua história pode ser exatamente o que outro pai precisa ouvir hoje.